Uma pergunta Sim. meio a queima-roupa, Carlos, mas de todos os pontos da história, considerando realmente pontos ali, né? Qual foi o momento assim que você acha que é o máximo da história para ti? Usando o critério mais preconceituoso possível, tipo, talvez afetivo, o ponto da história que você mais gostou, ou que Olha, mais te rapaz, impressionou, né? um que mais me chamou a atenção é que no auge ali, quando o manicômio está superlotado, quando um certo terror pairava pela cidade de Itaguaí, então vem a revolução que o Barbeiro faz e a paciência um tanto heróica dele. Então ele é sereno, com tudo aquilo despencando sobre as costas dele, então ele mantém a serenidade. Então acho que nesse clímax assim do estopim da revolução, e aquele homem que, como diz o autor, ele mantém toda a sua serenidade, assim, como mesmo de uma forma quase que impávida mesmo. Então, acho que esse clímax, assim, esse estopim da revolução e esse contraste com a personalidade do médico, para mim, foi, assim, uma coisa surreal. Hum. Qual parte é essa? Você poderia só me recordar? Eu não Sim, estou com isso tão claro. claro, claro. Então, por volta ali, quando o manicômio começa a se encher a Casa Verde, Uhum. o barbeiro, o Porfírio, ele começa a questionar justamente o fato dele prender, do alienista, o Simão Bacamarte, de Ah, prender as pessoas que ele considerava loucas, entretanto, eram pessoas muito, assim, de sanidades muito boas. ah, Então, ali, assim, como os motivos que só ele conhecia, ele vai começando a prender. Então, esse barbeiro Porfírio começa a questionar e indagar. Não tanto em si pelo fato do alienista, quanto ele começa a alegar os motivos da Câmara, ou seja, do poder municipal, não fazer nada, aham. e ele que arma uma revolução e, no fim das contas, ele que toma o poder da Câmara. Então, e ali, assim, ele confronta, e tem um confronto com o pessoal, depois derruba lá o presidente lá da Câmara, e ele assume o poder. É quase ali no finzinho, assim, um pouco mais da metade ali no fim, já próximo ao fim da novela. Engraçado, porque essa figura do barbeiro, do Porfírio, né? E junto do Crispim Soares, que é o Boticário, ao redor do Simão Bacamarte, lembra o padre e o. Não me lembro qual que era a profissão do outro, amigo de Don Quixote, né? Espécie de dupla de Sim, amigos que tenta ajudar o sujeito maluco, cada um puxando para um lado, né? É interessante que tem o Padre Lopes também, né? Na, no sim. caso do Barbeiro. Ah, sim. Uma coisa, como o senhor falou, o, uma coisa interessante porque o Padre Lopes o Crispim era um mais íntimo do alienista. O Padre Lopes, entre aspas, meio que tem uma certa proximidade, que o alienista conversa com uma certa frequência, mesmo que tanto o padre, por vezes, ou o alienista não comum dos pensamentos de uns aos outros. Uma coisa muito cômica que eu achei foi o fato de o alienista ter posto ali na fachada da Casa Verde o dito, né, que Deus concedeu aos homens a loucura para que não pequem. Só que essa Aham, frase ele tirou do Alcorão, mas ele aham. dá a nomeação do Papa. Ah, foi o Papa tal que disse isso, para o padre e o bispo não brigarem com ele. Então aí depois o padre acaba que tendo uma certa proximidade, porque pensou que ele, por vezes, poderia ser um homem religioso, né, por conta dessa frase. Mas, assim, é, é um enredo muito, muito interessante, porque, embora seja um homem, assim, grandioso, de uma estatura, assim, gigantesca, então, muito inteligente, mas por trás daquela inteligência também escondia suas taras, né, então é uma Aham. coisa muito bacana. É engraçado, porque essa figura do padre, que tipo, ah, não, o cara colocou uma frase latina, então pode continuar. É muito caricata, né? Tipo assim, e isso é um padrão mesmo. Tipo, ah, você coloca uma fachada religiosa em qualquer empreendimento e tanto faz a substância do que você está fazendo ali, desde que a coisa tenha uma tarja,
que soe religiosa, né? Isso é religioso. E Tanto que a novela conta uma coisa que é interessante. Depois que o padre vê isso, então o padre começou a sentar-se com mais frequência à mesa com ele, então dialogava, contava histórias, mesmo assim, formas das literárias. Então era assim uma coisa muito, muito interessante. Então, a partir do momento que ele vê aquela frase, então ele começa a mudar de sentimentos em relação ao alienista. é interessante porque, de fato, essa foi uma tentação da igreja na época do positivismo, né? Você tinha Sim, essa sim, coisa de, a igreja é uma coisa absolutamente supersticiosa, a gente quer fazer o contraposto luminoso e a igreja meio que compra isso e fala, tipo, não, olha só, a gente apoia o empreendimento de vocês, né? E os sim, caras sim. fazem concessões de migalhas, assim, para a igreja bate palma e fala, tipo, não, pode continuar assim, muito bom. Sim, sim. Esse negócio só vai virar mesmo, ao menos me parece assim, é, agora no século XXI, né, que a igreja, pelo menos no debate, né, começa a ter uma voz mais própria, né? Mas por muito tempo, assim, pelo menos em sua maioria, né, havia uma tendência dos intelectuais de ficarem acolhendo dos intelectuais católicos, né, de ficarem acolhendo certas premissas positivistas, principalmente, que é muito, mas é muito igual à postura do Padre Lopes. É impressionante como é Sim, uma sim. coisa precisa mesmo.